Nem eu. Tá. Aham. Só melhora. Dá ok, Thiago. Beleza. Não, Isa, calma. Aí eu não... É verdade. Nós somos 4. Aí eu não... Alô? Oi. Uhum. Você tem que ficar sem falar, tá, pessoal? Pode. Tá. Aguardando o Thiago me liberar. Tô aparecendo? Essa é a parte boa de live ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou o Felipe Spolavori. Estou aqui para falar para você sobre a Ação Conecta. Um grupo de empresários que, em função de uma pandemia, veio a unir esforços para poder atingir e auxiliar micro e pequenos empresários com ideias, com estruturas, com material didático, com material prático, para a gente auxiliar, sim, micro e pequenas empresas a passarem pelos momentos de crise, a terem tomadas de decisões mais assertivas, a se organizarem suas empresas, identificarem resultados e passarem, sim, para uma nova fase, né, passando por essa crise e chegando a um objetivo, né, da sua empresa de uma maneira mais efetiva, né? Então, a Ação Conecta, ela consiste em 15 profissionais de áreas distintas, onde temos contadores, advogados, psicólogos, desenvolvedores pessoais, desenvolvedores de sistema, operadores de parte de marketing, áreas comerciais, enfim, é um grande grupo que se uniu em prol de um objetivo em comum, que é trazer informação e auxiliar a você, empresário, que está passando por alguma dificuldade, com ferramentas, com expertises que a gente tem de bagagem de trabalho que a gente já construiu há algum tempo. Então, a gente vai trazer para vocês isso de uma maneira prática e objetiva, certo? Hoje, a nossa live inicial, nossa primeira, então, a gente está testando isso ainda, mas é uma maneira muito bacana. A gente está tendo uma experiência nova nesse momento, que é para a gente, sim, inovar, pensar, refletir e ter ação e agir quando aparecem dificuldades. Então, hoje, essa nossa live ela vai abordar sobre retorno dos colaboradores às suas atividades presenciais, levando em consideração o equilíbrio nas relações de trabalho entre empregado e trabalhador e o acolhimento funcional desses colaboradores nesse retorno, com equipes fracionadas, enfim, diversos fatores que mudaram durante esse tempo de pandemia. Hoje a gente tem como participantes dessa live a advogada Isana Salgado, especialista nessa área trabalhista, e a professora da PUC, que é a Lorraine Miller, que trabalha já focada com a parte de empreendedorismo, né, dentro da Escola de Negócios da PUC. Então, nesse momento, eu passo, né, para elas a palavra para tornar, né, o conteúdo efetivo e levar para vocês essas informações que são preciosas nesses momentos que a gente vem passando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, Isa, só vou introduzir um pouquinho o assunto e já vou te passar a palavra. Quando a gente pensou nessa live, para nós estava
muito forte a questão de espaço de trabalho e da necessidade que a gente vem enxergando de se ter, por um lado, equilíbrio nas relações funcionais, de acolher bem esse colaborador que está chegando, mas também de instrumentalizar um pouquinho esse empresário para que a gente evite a geração de um passivo trabalhista. E a gente imaginou que relações de trabalho e acolhimento funcional podia ser útil nesse momento. Então, vou convidar a Isa para começar a falar, né, e nos instrumentalizar um pouquinho aí, dizer como é que ela está percebendo esse momento tão atípico da nossa história. Boa noite, pessoal. Então, como os meus colegas aí já referiram, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do retorno do funcionário ao seu ambiente de trabalho. A pandemia, ela atingiu a todos de uma forma com muita surpresa, e as relações interpessoais, elas estão mudando para justamente frear essa expansão dessa enfermidade. Então, as medidas provisórias foram adotadas pelo poder público para que, nesse estado de calamidade, essa situação fosse freada. As medidas provisórias, elas têm uma validade de 120 dias, e dentro do direito do trabalho, dentro das relações de emprego, as duas medidas provisórias que foram mais efetivas foram as 927 e a 936. E essas medidas provisórias, elas trouxeram programas emergenciais em que o empregador escolhia se o seu funcionário poderia fazer a suspensão temporária do seu contrato de trabalho ou a redução da jornada com a proporcional redução do salário. Essas questões mais vão ser debatidas numa live própria com os nossos colegas, que vão debater ponto a ponto. Mas é importante eu trazer isso, porque no momento em que houve esse acordo individual, e é dessa forma que se instrumentaliza essa situação, o empregado e o empregador assinam um contrato. E ele tem um prazo de validade. Com esse decreto agora do governador, algumas atividades elas já podem voltar a serem desenvolvidas. Se esse prazo, ele pode ser, então, se esse acordo, ele pode ser trazido para antecipado. E como que o empregador vai fazer isso? Ele tem que instrumentalizar também, que é aquele acordo individual de suspensão ou de redução da carga horária, daquele pessoal que está trabalhando em home office, ele vai notificar e trazer o pessoal para o trabalho presencial, tá? Essa comunicação tem que ser feita, né, tem um prazo de 48 horas no mínimo para que o trabalhador volte. E a partir daí começam várias questões que o empregador e o empregado podem se questionar. Por exemplo, o empregador ele pode obrigar esse empregado a voltar ao trabalho? É possível se exigir que ele retorne? E é possível. O empregador, no momento em que ele vai abrir a sua atividade, ele pode exigir. A única situação que esse empregado ele pode se negar é se ele tiver uma justificativa, um laudo médico, que justifique a sua... que ele não pode voltar às suas atividades de forma presencial. As grávidas também é uma situação que se pode perguntar, posso exigir que a grávida volte ao trabalho? Da mesma forma, a gente sugere que o médico, né, que está acompanhando a gestante nesse momento, que faça esse atestado desse laudo médico, podendo fazer com que ela retorne. Isana, eu fiquei com uma dúvida. Então, te ouvindo agora, eu estou entendendo que legalmente é possível solicitar o retorno do colaborador ao seu posto de trabalho, correto? De forma presencial, sim. Ok, mas então, se a gente pudesse fazer uma análise do contraponto que a gente se propôs nessa live, entendendo o equilíbrio nas relações trabalhistas ou o equilíbrio, o correto acolhimento do funcionário,
seria oportuno uma boa conversa. Concorda? Sim, Então, essa questão... Legalmente eu posso fazer isso. Não. O outro ponto é, talvez, nesse momento em que a gente tem uma pandemia, tem um medo generalizado, com certo fundamento, né? Esse é um bom momento para se dialogar, concorda? Sim, e na verdade eu ia comentar que nós vamos comentar, eu ia comentar mais para frente a questão da preocupação, porque o empregador, ele é responsável pelo seu ambiente de trabalho. Então, tudo que acontece ali é a responsabilidade do seu empregador. Esse ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente de trabalho saudável, para que o colaborador se sinta à vontade. É claro que, nesse momento, o empresário, ele quer que as suas atividades voltem, até para ele se manter vivo, né? Mas a proteção à saúde do empregado, ela é primordial. Existem algumas responsabilidades que, se o empregador não observar algumas precauções que ele não tomar, tivemos agora uma decisão do nosso tribunal aqui, fechando uma empresa, em que alguns funcionários tiveram testado positivo pela Covid-19, e ali tem uma decisão liminar, mas que eles não podem abrir enquanto tiver essa situação de pandemia. Então, o que a gente pode trazer para o pessoal é justamente assim, algumas situações que se pode trazer para prevenir responsabilidades mais à frente, que poderiam ocasionar o pedido de indenizações, né? E para que esse funcionário fique mais à vontade, né? E consiga trabalhar de uma forma saudável. Então, por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção, né? Esses equipamentos de proteção, eles sempre são muito importantes, ainda mais nessa situação de pandemia. Então, o fornecimento de álcool em gel 70, máscaras, luvas, água, sabão, enfim... E não só fornecer, ele tem que fiscalizar essa utilização desses equipamentos de proteção. O empregador, como eu já disse, ele é responsável por tudo que acontece naquele ambiente de trabalho. Então, no momento em que eu forneço os equipamentos de proteção, eu preciso fazer um checklist, né? Pegar uma assinatura, de que ele está recebendo, fiscalizar este uso, né? Tudo em função para a proteção da saúde do trabalhador. Então, de novo, podendo olhar para a nossa proposta de equilibrar, por exemplo, o fornecimento e acolhimento funcional, de equipamentos de proteção, sempre tem a questão da gente querer proteger o empresário e o colaborador. Ok. Então, dentro disso que tu está falando do checklist, é importante a gente manter as pastas funcionais bem organizadas. Exato. Né? E a questão, hoje a gente tem uma série de sistemas que nos ajudam nisso, né? De manter essa questão bem documentada. Isso evita o passivo trabalhista? Isso é essencial. Isso é essencial, Isso é essencial. A palavra-chave aqui é bom senso e documentação, né? O empresário ele precisa formalizar tudo o que ele puder, sistematizar. Aquele funcionário que não pode retornar porque tem uma situação de risco, né? Ou porque a gestante não tem condições, e aí ela vai continuar trabalhando em home office, né? Existem sistemas que podem fazer esse controle de jornada, por exemplo, né? A documentação ela é muito importante. Se porventura acontece algum infortúnio, a pessoa fica doente, e o empresário ele tem que demonstrar que a sua preocupação em tentar prevenir essa situação, né? Então, se eu faço protocolos de compromisso, por exemplo, formalizar um protocolo de compromisso entre o empregado e o empregador, dessas novas regras para proteção da sua própria saúde, isso é importante. Elaboração de regimentos internos, né? Em que existem cláusulas em que empregado e empregador estão de comum acordo em observar aqueles protocolos novos para a segurança e a saúde,
o empregado ficou doente, apresentou sintomas, vai para casa, né? Volta só 24 horas, por exemplo, depois que os seus sintomas tenham finalizado e com autorização médica. Então, fazer parte desses protocolos é importante para ambas as partes. Quando as duas partes estão seguras de que a minha responsabilidade quanto empregador, eu estou fazendo a minha parte, higienizando o local de trabalho, né? Fornecendo os equipamentos de proteção, e o trabalhador está recebendo isso é muito importante. As atividades e a vida daquela empresa que estava parada ou a 50%, ela vai voltar a ser a se movimentar. Isa, a gente tem trabalhado muito forte, tanto dentro da academia, na área de gestão de pessoas, como dentro da empresa, da Control for Time também, a questão da segurança psicológica. E a segurança psicológica, ela traz muito disso que tu está falando. Então, são aqueles indicadores que a gente tem na forma como a empresa se posiciona, que demonstram para esse colaborador que realmente a empresa se importa com o bem-estar dele. E isso tem uma instância primeira de se tratar as pessoas não como recursos descartáveis. Eu digo que o próprio termo recursos humanos é um termo muito horrível, porque recurso é algo que acaba, né? E um ser humano não deveria ser tratado dessa maneira. Então, quando a gente tem todo esse cuidado, a gente tem essa organização, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem esse controle, é importante porque isso traduz credibilidade para o colaborador. Exato. E quando o colaborador percebe isso, ele se sente valorizado de uma outra maneira. Exatamente. Esses pequenos cuidados que a gente está sugerindo que se faça e que não é difícil fazer, e que essas simples atitudes vão fazer com que, de um lado, a pessoa fique segura e trabalhe num ambiente saudável, e ele trabalha feliz, e ele vai produzir melhor, né? Alguma outra situação que se pode colocar, o transporte, né? Porque nesse momento, o transporte, ele pode se contagiar, né? No momento em que está pegando esse transporte público, por exemplo. Então, é obrigatório disponibilizar um tipo de transporte especial? Obrigatório não é. Mas se, de repente, se puder fazer uma substituição desse valor, desse vale transporte por um auxílio combustível, por exemplo, isso é de muita valia, porque ele vai se sentir, poxa, eu estou sendo valorizado pelo meu empregador, né? Ele está se preocupando com o meu bem-estar, e o que acontece? Ele vai trabalhar de uma forma diferente. Só que todas essas ações que eu estou sugerindo, que eu estou conversando, né, que eu estou dando essas opções, todas elas têm que ser documentadas. Na Justiça do Trabalho, existe vários princípios, né, que regem a Justiça do Trabalho, os princípios trabalhistas, enfim. E a empresa, ela tem que apresentar os documentos. Então, o que se sugere? Vamos supor que é possível, né, trocar esse vale transporte por um auxílio combustível. A pessoa tem como fazer, ou alugar uma van e pegar o pessoal, né, que moram próximos, para levar para o seu local de trabalho. Fazer um aditivo do contrato, né? Novamente, sistematizar, fazer o documento, normatizar e colocar que é por aquele período da pandemia, que não é um benefício ad eterno, né? Que é um benefício que está se disponibilizando neste período. Exato. Então, eu lembro, agora no início da live, tu falaste a respeito da importância dos EPIs, né? E a gente sabe que tem N situações referentes a isso. Então, não é simplesmente disponibilizar e fazer o registro adequado. A própria questão das datas de validade dos EPIs, que é uma coisa que a maior parte das empresas não se dão conta. A gente teve uma situação muito interessante esses tempos, que já pegou um pouco da pandemia, em que um cliente nosso nos falou isso, que ele disse, eu fui literalmente salvo pelo aviso que o sistema me deu, porque eu não lembrava que aqueles estavam para vencer e o sistema estava programado para me avisar isso. Então, às vezes são detalhes, como tu fala, assim, principalmente com relação
as questões trabalhistas é um sem número de detalhes Sim. que a gente esquece. E por isso que eu digo que, às vezes, a grande vantagem da gente usar um sistema informatizado, de usar um software de gestão, um software específico de RH nos ajuda nesse sentido, porque o software prevê uma série de comportamentos que facilitam a tua vida e te liberam para realmente pensar naquilo que é importante a respeito da gestão das pessoas. Claro, é evidente, porque o que acontece? Essa pandemia e essa doença, ela, num primeiro momento, ela tinha um regramento, e agora ela foi considerada doença ocupacional. Nossa. E com isso, em razão da decisão do STF aí, que ele suspendeu a eficácia de um dos artigos da MP, do artigo 29. O que acontece? Com isso, o empregador, ele pode se tornar responsável. E lá na frente, se for ajuizada alguma ação, talvez tenha que pagar uma indenização judicial. É claro que existem características, requisitos para que isso aconteça. Só que se nós demonstrarmos que ele não agiu com culpa, tomando as devidas precauções, muito provavelmente não venha uma condenação, né, nesse sentido, por ele ter adquirido essa doença, né? Então, assim, tudo agora é muito novo, né? Não temos, assim, decisões, precedentes jurisprudenciais que possam embasar. A gente está andando meio assim no escuro, né? Uhum. Mas tem certas situações que a gente pode, algumas atitudes que a gente pode e a gente deve fazer para prevenir, para proteger a saúde do empregado. E não, Lorane, assim, não só na área da saúde, porque Sim. Esse tipo de doença ocupacional, não só na área da saúde pode vir uma responsabilização. Existe até uma demanda judicial já proposta em análise em razão da área da saúde, mas em qualquer outra área isso pode acontecer. Então é importante observar essas medidas para que todos fiquem seguros. Não, eu estava te ouvindo agora e pensando, eu brinco, né? Professor e empresário não para de pensar nunca, né? A gente está sempre com a cabeça da gente funcionando. E é realmente um momento de muita incerteza. E quanto mais incerteza a gente vive, mais isso aciona a ansiedade das pessoas. Eu diria que é um momento em que os empresários, tanto quanto os colaboradores, estão com receio. A gente Sim. não sabe quais são os desdobramentos da economia, a gente não sabe, eu digo que a pandemia ela tem trazido o melhor e o pior das pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente vê empresários que estão, sim, extremamente preocupados com a sua força funcional, porque tem um outro detalhe aqui também que a gente não falou ainda, que são aqueles que estão em home office. Então, do mesmo jeito que a gente vê empresários que estão super preocupados e que tiveram a decência e o cuidado de munir os seus colaboradores com cadeiras diferenciadas para poder trabalhar, mandaram entregar em casa computadores, laptops, teclados, enfim, luminárias, toda uma série de cuidados para que aquele colaborador pudesse trabalhar bem em casa. A gente também enxerga aqueles que, nesse momento, não fazem isso, e não fazem porque tem uma cultura de recursos humanos mais do que uma cultura de gestão de pessoas. Então, eu brinco que, além da pandemia ter trazido o melhor e o pior das pessoas, dos dois lados, tanto empresários quanto colaboradores, a gente está tendo a oportunidade de ter um divisor de águas. Porque eu brinco sempre com os meus alunos, né? Se tu tá trabalhando numa empresa em que eles não têm a condição de te valorizar, faça um favor para vocês dois, apronta o teu currículo e vai embora. Não fica lá. Não fica lá. Por outro lado, a gente também vê, por isso que eu falo que é paradoxal, né? Nós também estamos assistindo de ambos os lados, colaboradores e empresários. Gente agindo de má fé. Correto? Sim, infelizmente. Infelizmente, isso tem acontecido.
pessoas que não têm a devida noção de que tá todo mundo lutando, né? Exato. Lutando para sobreviver, né, focando na saúde, sobreviver na economia. Quando aconteceu o fechamento, enfim, as pessoas se apavoraram. Infelizmente, muitos dos meus clientes ligavam lá para o escritório desesperados, né? Que não tinha uma luz no fim do túnel. E vinha uma medida provisória, depois ela era revista, entravam com uma ação de inconstitucionalidade e era uma insegurança que se estabelecia e elas não sabiam se poderiam manter os seus funcionários ou não. Houve uma quebra geral em vários ramos da economia. E isso é devastador. Eu brinco que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Então, hoje ainda eu estava conversando com um médico, um colega nosso da universidade, e ele estava me trazendo o quanto o luto pela perda do emprego impacta na questão da imunidade. Então, o quanto, de certa forma, ao ter um problema econômico, financeiro, tu tá baixando a imunidade de alguém e, dessa forma, reforçando a possibilidade de que aquela pessoa ingresse na pandemia, não da forma como nós queremos. Então, o quanto é importante a gente pensar no coletivo e também trabalhar de forma ética, buscando realmente o bem comum. Esses tempos, num artigo para o jornal, eu coloquei isso. Como é importante, nesse momento, a gente poder negociar. A gente poder realmente dialogar, entendendo o diálogo como caminhar junto. Né? Não mas caminhar juntos, lado a lado, buscando soluções que nos permitam, nesse momento, manter minimamente as condições de vida e de sobrevivência da sociedade. E eu noto ainda um egoísmo muito grande. Eu tenho uma sensação firme de que as pessoas não estão conseguindo ser congruentes entre o pensar, o sentir e o agir. Então, eu verbalizo que eu estou preocupado, eu verbalizo que eu quero ajudar as pessoas, mas eu coloco um processo contra o meu empregador, ou eu não me preocupo com o meu colaborador. Então, o quanto ainda está desconectado esse discurso da prática. E aí eu vou resgatar que quando tu fala na necessidade da gente documentar as coisas, quando eu documento, eu forço o meu cérebro a perceber coerência na minha ação. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta que no simples ato de documentar, botar uma pasta funcional em dia, ter o contrato assinado, resguardando ambos os lados, o quanto isso está forçando a gestão de pessoas a funcionar de uma maneira mais adequada. Evidente. Eu concordo plenamente. N situações que a gente se depara, eu trabalho com o direito do trabalho há bastante tempo. E a gente vê a diferença. A gente não fala quantos anos, que é para não nos entregar. Não falei, eu só pensei. Eu só pensei, né? Mas eu me formei cedo, então podia dizer. Então, eu vejo a diferença quando eu trabalho com uma empresa que me apresenta a documentação completinha e que meu trabalho é o meu empenho eu tenho dá até gosto de trabalhar. Exatamente. Quando vem aquilo assim, ó, que está faltando A, B, C documentos, eu tenho que me desdobrar para conseguir fazer uma prova e às vezes a gente não consegue. E aí, às vezes, a decisão e o final deste processo, porque eu estou falando agora já num contencioso, ele não é justo. E ele não é justo e não houve uma falha no processo judicial. Ele não é justo porque eu não tinha instrumentos para eu demonstrar que aquela situação se decorre de um fato assim, assado. E para que a empresa possa apresentar, ela tem que documentar.
juízes, magistrados, enfim, para determinadas situações, como, por exemplo, jornada de trabalho, eles querem o documento, eles querem o cartão-ponto, eles querem o registro, eles não vão aceitar. Tem uns que nem me escutam quando eu quero falar de uma testemunha, para comprovar, às vezes, a própria realidade, mas não querem saber. Então, por isso, a necessidade, né, a proteção. Eu estava te ouvindo agora e lembrando exatamente isso, né? Porque agora, na época da pandemia, a gente teve uma procura muito mais forte pelo, entre aspas, ponto virtual, né? Em que a gente tem porque a maior parte dos empresários que ligavam para a empresa diziam, bom, e agora o que eu faço? Como é que Não, calma, a gente já previu isso, né? Então, assim, você tem condição de fazer o reconhecimento facial, tu tem condição de fazer geolocalização. E aí, o que a gente orientava? Tu tem a questão de fazer a documentação, né? Então, tu te resguarda legalmente, mas tu não abre mão, fazendo isso, de ter uma conversa com o teu colaborador e de entender que, neste momento, ele está num apartamento, ele está numa casa, ele está com os filhos, ele está com a esposa, o gato, o cachorro, o papagaio, o cachorro do cavalo, do bandido, entende? E que estão todos... É um ambiente todos... diferente. Exato, então, que talvez não, tu deves te resguardar legalmente, sim, mas tu também tem que ter essa flexibilidade de poder conversar e ter produtividade de outra forma. Talvez ele te entregue isso na madrugada, que é quando os filhos estão dormindo, quando eles não estão no período de escola, né? Perfeito, exato. Então, tudo isso tem que ser formalizado, tem que colocar no papel. Com relação aos equipamentos de proteção, eu sugiro para os meus clientes que fixem nas paredes do ambiente de trabalho a necessidade da utilização, o porquê da utilização, né? Quando possível, dê algum treinamento para que ele possa visualizar o como importante é isso, né? E muitas vezes acontece de, não, eu entreguei, mas cadê o checklist? Cadê a substituição? Sim. E aí não adianta, e sabe o que acontece? Não adianta nada eu fornecer uma máscara, eu fornecer uma luva, enfim, qualquer tipo de equipamento de proteção, eu dou e ele pega e bota no bolso. E não usa. E aí o empregador, ele acha que está seguro, que ele está tranquilo, porque ele acha que fez a parte dele, mas não é só isso. Se exige, né, que o empregador ele faça a fiscalização, que ele faça um treinamento para utilização, né? Que ele garanta o comportamento funcional. Exato. Então não adianta só entregar, não adianta só fornecer. Ele tem que fiscalizar, ele tem que treinar e ele tem que substituir quando necessário. Isa, eu agora fiquei com uma dúvida, porque a gente começou a falar sobre o home office. E agora a gente está falando sobre a questão de que, bom, eu tenho uma série de tecnologias que hoje já estão disponíveis, né? Em que eu posso ter o ponto virtual por geolocalização, etc. Muito bem. Tendo o home office, acontece acidente do trabalho no home office? Pode acontecer. Mas dentro da jornada de trabalho. Né? Dentro da jornada de trabalho. Por isso, e inclusive pode acontecer até a configuração de uma doença, né? As doenças do trabalho podem acontecer, porque está dentro do ambiente de trabalho. Por isso, a gente fornece os equipamentos para que o trabalhador vá trabalhar em casa, né? Se é difícil fazer a comprovação do nexo, né? Do dano e da conduta. Se está dentro do horário de trabalho, se foi, se não foi, isso é difícil fazer essa ligação. Mas pode acontecer, sim, pode acontecer, sem sombra de dúvidas. Muito bem, eu tô louca para saber se a gente tem perguntas, né? Porque eu tô curtindo muito conversar sobre isso. Eu estava pensando agora, né, como é que a gente pode trabalhar as questões de segurança psicológica. E, de novo, eu tenho para mim que a relação de confiança ela é uma relação construída
E a gente leva tempo construindo isso com os colaboradores em geral, e é muito rápido para a gente destruir isso, né? Se fosse possível a gente falar em prevenção, além da documentação, do ponto de vista de comportamento, tu teria algum ponto assim? Tá, achei. O que eu quero saber é o seguinte, olhando para a tua prática e olhando para a pandemia que está acontecendo agora, que cuidados tu entende que são oportunos de ambos os lados? Bem, primeiro de tudo, a necessidade do bom senso, tanto de um lado quanto de outro, né? Colaboração, bom senso. A confecção desses regimentos internos, protocolos de compromisso, cartazes explicativos do uso, né, necessário dos equipamentos de proteção, rodízio, né, do pessoal, dos colaboradores de uma mesma equipe, isso tudo é necessário. Quando acontecem as reuniões, não acontecer aglomerações, né, faz uma parte presencial, outra parte o pessoal está no virtual, né, e todo mundo consegue conversar. O que mais que a gente pode dizer? A higiene, né, a higiene do local de trabalho. Tem que estar permanentemente a manutenção da higiene dos locais de trabalho. Tu tem que cobrar do teu colaborador também a sua higiene, né? Olha, vamos lá, vamos passar álcool gel, tu tá atendendo, tu bota a máscara, enfim. Esse tipo de conduta, ela é extremamente necessária. E o empregador tem que estar muito atento, né? Atos de discriminação que podem acontecer e gerar esse problema até psicológico, né? Eles têm que ser coibidos pelo empregador, porque tudo que acontece no ambiente de trabalho é responsabilidade do empregador. Então, é por isso a preocupação, né? É essa preocupação que também, não só com o negócio, o empregador tem que ter, ele tem que ter a preocupação com seus colaboradores também. Eu estava pensando agora, então, naquilo que nós conversávamos um pouquinho atrás sobre o quanto a incerteza gera ansiedade, né? E sim, que é um momento muito ansiogênico para todos nós. Eu estava me dando conta esses dias conversando com uma outra colega e ela estava me descrevendo um problema e aí daqui a pouco eu me dei conta que eu estava vibrando na mesma ansiedade que ela. E aí pensei, de fato, isso está afetando todas as pessoas. Sim. Não tem, né? Não. E acho que só por causa disso é que a gente realmente está tentando pensar um pouco. Uma outra situação que me ocorre é que ainda que a gente venha verbalizando essa necessidade de equilíbrio, essa necessidade de respirar, todas essas questões que a gente está trazendo, ainda que a gente venha falando sobre isso, eu percebo que o nível de ansiedade das pessoas, no geral, está tão alto que as pessoas não conseguem se ouvir. Eu tenho conversado com alguns clientes nossos e eles me dizem assim, meu pior chefe é o Covid. Eu nunca trabalhei tanto quanto agora. E me pergunto... Eu também. Não, eu disse para ele que eu também. Né, então, assim, eu diria, empresários e professores nesse momento estão pela... Né, porque eu não tenho por onde fazer mais. E aí eu estava pensando a respeito dessas coisas e o quanto é difícil ainda a gente baixar a rotação, inclusive para enxergar. A poeira ainda está muito alta e dificulta a visão para a gente saber o caminho. A gente tem uma pergunta aqui, acho que do Anderson, dizendo como o empresário nesse momento de incerteza pode passar uma certa segurança ou uma certa tranquilidade ao retorno do ambiente de trabalho. Eu acho que se o empresário ele adotar algumas dessas medidas que a gente sugeriu aqui, protocolos, né, de comprometimento entre empregado e empregador, regimentos internos, que as duas partes estão se comprometendo, né, em observar a segurança e a higiene, né, durante a sua jornada de trabalho, eu acho que com isso vai trazer segurança,
né? Eu acho que essas pequenas coisas que se pode fazer vão dar um retorno enorme, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. Sabe que tu está falando isso e eu estava lembrando, esses tempos um outro cliente trouxe uma situação e como a maior parte dos nossos clientes sabe que eu sou professora, a gente acaba conversando uma série de assuntos, né? E aí ele me disse que estava começando um negócio e ele disse, mas eu estou achando que eles não vão querer assinar um contrato. Quando ele me disse aquilo, me subiu um frio assim pela espinha e aí eu disse para ele, olha, conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? E ele disse, eu digo, como o senhor me paga, eu acho que eu posso dar o conselho, né? Aí ele começou a rir. Eu disse, gente séria não se opõe a assinar contrato. Né? Gente séria documenta. Gente hoje em séria dia, se organiza. Claro. E com a reforma trabalhista, existem diversos tipos de contrato que se pode assinar, que se pode firmar para que se tenha essa segurança, né? Houve várias modificações dentro do direito do trabalho com as inovações da reforma. Então, o documento, ele pode ser ou um contrato de emprego, ou um contrato de trabalho, ou uma prestação de serviço, né? Então, é possível e se deve fazer, né? Acho que as pessoas trabalham diferente no momento em que elas estão seguras. Né? E o que eu sempre, eu não sei, Isa, se tu tem esse sentimento, mas sempre que eu leio um contrato, eu leio primeiro sentada no meu banco, depois eu tento sentar no banco do outro, para que a gente possa ter equilíbrio nessas relações, né? O que na verdade, dentro do direito do trabalho, e por isso que os princípios são protetivos ao empregado, porque não existe esse equilíbrio, né? Então, os contratos, quando são feitos, eles têm que tentar ao máximo equilibrar isso, né? E o que normalmente não acontece. Então, aí vem os princípios que tentam fazer esse equilíbrio entre uma parte e a outra, né? Eu não estou vendo o Felipe ali, mas eu não sei se a gente tem mais perguntas. Não, tem uma outra pergunta aqui que eu estou achando maravilhosa. O colaborador que não cumpre o regulamento de prevenção pode sofrer penalidades legais? Eu já tinha separado, né, para falar isso. Veja só. Existem diversos tipos de penalidades, né? E dependendo do grau do cometimento da falta, né? Existe advertência verbal, advertência por escrito, suspensão e, por último, né, uma despedida com justa causa. Então, novamente, eu vou ter que dizer, documentar. Por exemplo, olha lá, fulano, não pode sair sem a máscara para atender aquele cliente. E ele foi lá e não observou. Dá uma advertência por escrito. E sucessivas atitudes desta forma podem gerar uma justa causa. Só que o empregador ele tem que documentar isso para que possa demonstrar que a atitude faltante desse empregado. Uma atitude pode gerar, sim, uma justa causa, mas uma série, reiteradas atitudes, né, eles também podem, e como é a forma que eu demonstro isso? Através do documento. Inclusive, esses empregados que receberam o benefício da suspensão do contrato de trabalho de forma temporária ou a redução da jornada, que têm essa estabilidade, que adquirem essa estabilidade por período igual ao período em que trabalharam nessa situação, ainda esses funcionários, se cometem uma justa causa, eles podem ser despedidos. Então, a resposta é sim. Aquele que não cumpre, dependendo do não cumprir, da gravidade, pode ser demitido com justa causa, sim. Então, e aí agora eu vou trazer o caso prático. Como é que a gente faz isso do ponto de vista da gestão de pessoas? O que a gente teve agora de alguns dos clientes no retorno ao trabalho? A gente conversando com eles, porque são mais 2 sócios na empresa, nós decidimos como um procedimento operacional, justamente sabendo disso, conversar, levantar as fichas funcionais cadastradas no sistema,
olhar quem já tinha advertências ou comportamentos considerados inadequados pelo RH e a gente está de olho mais próximo neles. Então, entendendo que situações atípicas potencializam comportamentos considerados inadequados, a gente já partiu para um processo preventivo, justamente para isso não agravar a situação do colaborador. Mas como é que a gente descobriu isso? Levantando a partir do sistema para saber quem já... Documentando, né? Então, quem já tinha isso previamente, aí a gente pôde agir preventivamente. Claro, e até assim, ó, aquele empregado que não é mal intencionado, tomou uma advertência, ele vai buscar uma conduta diferente. Sim. Né? Então, agora, se ele não é advertido formalmente, ele pode achar que aquela atitude dele não foi tão grave assim. E existe o chamado perdão tácito. Se a pessoa não é advertida logo em seguida, né, do fato que ele cometeu, tem-se como perdão tácito. E aí não tem mais como aplicar qualquer penalidade. Eu digo que do ponto de vista da gestão das pessoas, a gente precisa diferenciar o que é companheirismo, coleguismo e cumplicidade. Cumplicidade não no sentido de assemelhação, mas no sentido de me tornar cúmplice de algo não adequado. Então, a brincadeira que eu faço sempre, né? Professora, a senhora tirou minha prova? Sim, você estava colando, mas eu achei que a senhora era minha amiga. Sim, sua amiga sim, não sua cúmplice, né? Do ponto de vista da gestão de pessoas, eu parto do mesmo princípio. Perfeito. Sim, eu sou tua colega, sim, eu sou tua amiga, agora assina aqui, né? No Uruguai, eles têm uma máxima que eu acho fundamental, porque a polícia uruguaia é muito rígida, né? E aí, quando acontece qualquer coisa, eles ouvem as explicações, tu explica, e eles te olham e dizem, sim, eu compreendo, pelorita, marte preço. Sim? Então, assim, ó, né? Aquilo que está bem contratado não sai caro, aquilo que está documentado protege ambos os lados, e, né? A coisa funciona melhor. De novo, isso traz segurança psicológica. Simples assim, né? Fala, Felipe. Oi! Outra questão que eu acho saudade tua. Bem bacana de pontuar. Eu passei por uma situação aqui no escritório na semana, onde a gente tem o cliente que ele vem a ser um fiscal. Né? A gente coloca ali plaquinha bonitinha na frente da empresa, obrigatório uso de máscara, quantidade de pessoas dentro do ambiente e tal. Aí, daqui a pouco, chega um cliente e vê um colaborador sem máscara, ou fazendo um cumprimento dentro de com um cliente, enfim. E o próprio cliente ele vem a ser um fiscal dessa operação, porque eu acredito que grande parte da fiscalização ela acontece por denúncias. Então, o que eu acho importante é deixar isso gravado junto ao colaborador, porque ele faz parte integrante dessa empresa e que está botando um aviso, aqui nós atendemos com máscaras, aqui nós só aceitamos que você adentre com máscaras. Ou não se aproxime, enfim, cumpra as normativas referentes, né, a essa pandemia que a gente precisa cumprir como empresário. E é importante, né, que as pessoas também entendam isso e entendam também que o cliente ele entra dentro da empresa da gente também querendo ter o cuidado de saber que está ali dentro de um ambiente protegido, dentro de um ambiente que as pessoas estão se prevenindo. Então, está observando. Então ele vem a ser um fiscal também da nossa operação. Então, a gente teve dentro do escritório, uma pessoa estava com uma máscara baixa, assim, e uma cliente que trabalhava no ramo da saúde falou, olha, aqui tem uma plaquinha obrigatória o uso de máscara. A fulana ali, a pessoa estava atrás de uma jaula de vidro.
tá? Mas igual, o que eles estão vendo é a máscara no rosto, não embaixo do queixo, não em cima. Então, o cuidado com que a gente transparece